Olá! Neste ano de 2025, em que se comemoram os 120 anos do nascimento de Érico Veríssimo, venho apresentar o último de seus romances, numa sequência de vídeos que iniciei lá desde o primeiro romance por ele publicado, e agora chegamos então ao seu último livro de ficção. Digo de ficção porque ele tem outros tipos de livros. Então, como das outras vezes, o meu tem esta capa, que é de uma coleção diferenciada, e o título aparece na lombada. Também, como das outras vezes, eu vou ler o que o professor doutor Flávio Loureiro Chaves escreveu sobre o livro, porque para mim é o que de melhor eu posso apresentar para vocês. Então, vejam. Nós estamos em Antares, uma cidade fictícia, e na praça principal da cidade estamos com mortos insepultos, uma situação que ocorreu na cidade, e esses mortos insepultos, eles se reúnem para fazer o julgamento dos vivos, obrigando-os ao confronto com a realidade degradada em que se encontram mergulhados. Então, o professor vai nos mostrar, a partir disso, pontos de contato dessa obra com outras obras do Érico Veríssimo. E aí ele diz assim: a rede dos pontos de contato entre o Incidente em Antares, publicado em 1971, e o acervo da produção literária que o precede, como a indicar que ali está uma verdadeira síntese do itinerário de Érico Veríssimo. Antares é uma cidade microcósmica, um cenário onde se resume simultaneamente a história e a condição humana, tal como Jacarecanga, acho que é assim que se diz, que é a cidadezinha dos romances iniciais do Érico Veríssimo, Santa Fé, que é a cidade de Tempo e o Vento, ou na República do Sacramento. Vacarianos e Campo Largos são os mesmos caudilhos sobreviventes de Música ao Longe e Um Lugar ao Sol. Acaso não se chamava Vacariano déspota municipal que assombrara a adolescência de Vasco e serviu de matriz para os Jango Jorge, os Kim Barreiro ou Alvarino Amaral? O Rio Grande que morre, mas permanece na tradição da violência e da tirania. Também a burguesia presente é a mesma que fora trazida ao primeiro plano de narrativa em Caminhos Cruzados e cujo desenvolvimento ficaria registrado no background de Tempo e o Vento. Esta classe completou aqui o processo de ascensão econômica e ocupou o topo da pirâmide, tendo assimilado e introjetado o código de honra de Vacarianos e Campo Largos. Por outro lado, a estrutura do romance permanece sendo a da simultaneidade narrativa que entrecruza várias histórias, permitindo a abordagem de diferentes setores sociais, e opõe duas dimensões temporais, estabelecendo a dialética entre o passado e o presente em que se dá a ação, isto é, trata-se da técnica adotada em O Resto é Silêncio e definitivamente firmada no painel de O Tempo e o Vento. Também ocorre a retomada do tempo da identidade, posto que os vivos parecem tê-la perdido e os mortos só encontrariam se ressuscitados. Por fim, lembre-se que o observador desta cidade, justamente aquele que oferece ao leitor os dados objetivos indispensáveis para uma visão crítica do contexto, é o professor Martim Francisco Terra, novamente um alter ego, não só do escritor Érico Veríssimo, mas do Floriano Cambará, o arquipélago de quem descende
em linha direta. Depois, mais adiante, ele diz: o ponto de vista através do qual se desenvolve o julgamento público de Antares é privativamente o dos mortos insepultos. Apenas eles, investidos de uma autoridade moral só concedida pela própria morte, vêm e revelam o miolo apodrecido da coletividade, falando pela palavra de Cícero Branco. Impostores, simuladores, eis o que sois. Vista desse coreto, do meu ângulo de defunto, a vida mais que nunca me parece um baile de máscaras. Ninguém usa, nem mesmo conhece direito, sua face natural. E cabe aos mortos, mais adiante ele diz, cabe aos mortos de Antares levar a termo o objetivo humanista de Tônio Santiago, a intenção moralizante de Floriano Cambará ao reescrever a história do Rio Grande, enfim, o programa ético literário que Érico Veríssimo se traçara já em 1934, quando, ao redigir Caminhos Cruzados, tinha em mente o corte transversal na sociedade. Ocorre, ao contrário dessas outras personagens, eles já não pretendem ou não acreditam corrigir a sociedade. Voltam para acusar, apoiados na experiência de quem viveu de acordo com o código e, por isto mesmo, divisa agora toda a sua inanidade. E então, nós temos aqui essa questão desses mortos insepultos que vão julgar os vivos e apontar toda a hipocrisia que existe na sociedade de Antares e também as relações que podem ser estabelecidas com os outros romances que o Érico Veríssimo escreveu. Evidentemente, ao escrever esse romance, ele não sabia que estava escrevendo o seu último romance. E o que temos, então, através dessa análise feita pelo professor, é que, coincidentemente ou não, né, mesmo sem saber que seria o último romance, esse romance é uma espécie de fechamento de muito daquilo que apareceu nos outros livros do autor. Então fica aqui a sugestão da leitura de Incidente em Antares, o último romance escrito por Érico Veríssimo.